Ô, Thiago, tudo bom? E aí, cara, tudo bem? Dá pra me ver bem aí? Olha, tô ouvindo bem. Deixa eu acender uma outra luz aqui, peraí. Suzy Mabel 22 entrou também na live. Seja bem-vinda, Suzy. Xavier. O pessoal tá entrando aí, Thiago. O Tô pessoal vendo tá aí. querendo ouvir o que você tem para falar aí sobre as dores na coluna e trabalho home office, hein? Mas não só eu, não sou só eu quem tem que falar, você também, né, meu amigo? Não, com certeza. A gente vai tentar somar um pouquinho aí pro pessoal, fazer com que possam prevenir aí as dores na coluna, os riscos ocupacionais, mesmo no trabalho home office, né? Vanderlei também, seja bem-vindo. Silvana. Como é que tá a imagem aí, cara? Parece que tá meio escuro aqui pra mim. Eu tô sem o meu tripé hoje. Cara, não tá tão escuro. Pro pessoal que tá acompanhando, tá boa a imagem do Thiago? A iluminação tá boa para vocês? O áudio tá saindo bem também? Oi? O áudio tá legal, ó. Para mim tá tranquilo. Então tá jóia. O Ivan Souza entrou agora também. Seja bem-vindo aí, Ivan. Espero que a gente contribua aí um pouquinho com conhecimento para você também. Ó, o Murilo respondeu que tá tranquilo a imagem para ele, o som. Perfeito, meu amigo. Se tá bom pra todo mundo, tá bom pra mim. É isso aí. Pessoal, eu Beleza. convidei o Thiago Mazzotti para a gente fazer uma live com vocês aqui. E é uma live onde vocês podem participar também. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo da live, quiserem fazer algum comentário, fique à vontade. Conforme a gente for vendo aqui os comentários, a gente tenta, lógico, finalizar a linha de raciocínio que a gente estiver falando e, na sequência, já responder para vocês as dúvidas que vocês tiverem. O Thiago, ele trabalha com a parte de fisioterapia já faz alguns anos. Eu vou dar um resuminho aqui, mas ele vai se apresentar também. Ele é especialista na parte de dores de coluna. Então, ele literalmente é o cara. Só ouço falar muito bem dele. Não adianta fazer essa cara não, Thiago. É verdade. Ouço falar muito bem do trabalho dele. É referência não só aqui em Bauru, mas em toda a região. Então, eu convidei ele. É muito comum a gente ver o pessoal agora no home office reclamando de postura inadequada, de estar, às vezes, trabalhando muito tempo num mobiliário que não é próprio para o trabalho, não é adequado ergonomicamente, e começar a ter certos problemas, seja de coluna, seja o início ali de uma LER, DORT. Então, eu trouxe o Thiago para falar um pouquinho como a gente pode tentar prevenir isso, o que a gente pode fazer para não agravar começar a sentir essas dores, esses desconfortos, o que a gente deve fazer para garantir a nossa saúde. Não esperar ficar travado, ficar uma situação complexa aí. Tiago, se apresenta, fala um pouquinho sobre o que você entende, o que você manja aqui, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Vamos lá então, o pessoal aí do teu perfil, da CUP, quem me segue. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Tiago Massotti, sou especialista em problemas de coluna na fisioterapia, como o Rafa mesmo já falou, tá? E hoje a gente vai falar naturalmente sobre os problemas ocupacionais do home office, né? Eu atendo desde 2005, então o que não falta é experiência nos meus atendimentos, mas tem algumas coisas, alguns casos interessantes que eu atendi o ano de 2020 que passou exatamente por conta do home office, né? Ou pelo excesso do home office, ou às vezes até a falta dos exercícios que fizeram com que as pessoas adoecessem. Então, é um assunto muito bacana que eu gosto muito de estar sempre conversando e ajudando as pessoas e os meus pacientes a resolver esses problemas aí causados pelo home office. Bacana. Chegaram mais algumas pessoas. Chegou o Luciano Tani, Chinite, que é um parceirão lá de Araraquara. Luciano Tani foi o cara que deu a ideia de a gente montar essa live. Ele começou a ver alguns colegas, alguns amigos, inclusive ele teve uma situação aí de desconforto na coluna e foi quem deu a ideia para a gente montar essa live. Quem que é de Araraquara, aí, meu conterrâneo aí, da minha terrinha? O Chinite Júnior, Olha que ele é, um, beleza. ele é um parceiro, ele tem uma empresa ocupacional lá em Araraquara também.
Bom, Ô, Thiago, saudade da telinha. Deve estar lockdown ainda lá. espero que fique bom logo. Ô, Thiago, você falou agora a questão de as pessoas não fazerem exercícios e por isso acabar ficando com problema na coluna. Aham. Já vou começar perguntando de Vamos cara lá. o que seria interessante fazer de exercício para quem está em casa. Qual exercício seria interessante a gente fazer, principalmente que agora as pessoas passaram a trabalhar em casa, não tem recursos apropriados tanto para o trabalho em casa, não estava projetada a casa para isso, quanto para o Sim. exercício. A pessoa normalmente não tem uma academia dentro de casa, não tem um equipamento sofisticado. É possível fazer exercícios preventivos dentro de casa? Cara, é o jeito mais fácil de começar a fazer exercício é fazer dentro de casa. Com a vinda da tecnologia aí, YouTube, nós aqui no Instagram e muitas outras pessoas, tá? Quer dizer, muita gente colocando conteúdo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Hoje em dia, cara, só não faz atividade física de graça quem não quer, quem tem preguiça, tá? Porque assim, ó, não preciso dizer algo específico, porque muitas vezes vai depender de cada um, do nível que a pessoa está na sua condição física atual, tá joia? Mas algo que é extremamente importante para quem passa muito tempo em uma única posição. O que eu sempre gosto de falar faça alongamentos, que é diferente de fazer uma atividade física, tá? Porque o alongamento, se ele é feito da forma correta, tá? Dos músculos corretos, daqueles que mais estão precisando, a gente vai conseguir promover uma flexibilidade maior e um relaxamento maior. Porque quando nós conseguimos aumentar a flexibilidade desses músculos, naturalmente a tensão desses músculos nas articulações, ou seja, punho, cotovelo, ombro, braço, coluna, essas tensões elas vão diminuir. Naturalmente, repetindo, com tensões menores no corpo, a tendência a ter dores diminui. Mas isso também não quer dizer que as pessoas não vão ter problemas, mas minimizam muito a chance de ter dores. A parte de atividade física, ela é sempre essencial. Uma das dicas que eu dei muito nesse ano de 2020 eu falei, a cada tempo que as pessoas estão fazendo no home office, porque eu tenho certeza que ninguém fica ali ligado no seu trabalho. Vamos supor, vou dar um exemplo. Você trabalha 8 horas por dia no seu home office. Você tem que fazer das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Eu duvido que no horário do trabalho a pessoa vai ficar exatamente 4 horas sentada das 8 ao meio-dia fazendo o seu trabalho e das 2 às 6. É raro alguém ficar sentado sem levantar da cadeira e sem ter pelo menos 5 minutos sem fazer nada. O que eu quero dizer com isso? Tá? É Eu acho que que 5 ainda é pouco, viu? Ainda passa um tá pouquinho mais. bom. Se no trabalho físico, a pessoa estando lá no presencial, ela tem tempo para conversar com o colega, você acha que não vai ter tempo em casa? Não vai ter 5 minutos ali entre um horário e outro, entre uma atividade e outra, na qual ela vai poder fazer um alongamento, fazer, sei lá, uma série de 10 abdominais, uma flexão, tá? Ou fazer qualquer coisa. Então, aquela pergunta inicial, o que fazer? Cara, pode fazer qualquer coisa, a internet está cheia de exemplos. Mas, o mais importante de tudo é criar a consciência e dar o primeiro passo, e realmente fazer. Porque a gente fica meio quieto, está com preguiça. Inclusive, eu falei ontem, aqui no Instagram, quem me segue no Instagram deve ter visto lá no meu story, é o seguinte. Eu falo assim, a parte mais difícil de fazer exercício é começar. Tá? Segunda-feira é o dia que eu mais tenho preguiça de fazer exercício. Mas se você vai no dia que você está com mais preguiça, se você inicia a fazer uma atividade, depois nos outros dias é muito mais fácil. Fica a dica aí, pessoal. Cara, sensacional. Você falou agora a questão de fazer um alongamento específico, conforme a musculatura que é mais exigida ali
de acordo com a posição que você trabalha. Eu falo isso porque você é fisioterapeuta, você de bater o olho numa posição de alguém, você já sabe qual que é a musculatura que está sendo exigida. Às vezes você numa posição, você já sente e já sabe qual é a posição que precisa ser corrigida ou não. Mas aí eu vou pensar, a pessoa que está trabalhando no home office, às vezes, sei lá, um advogado, ele domina o assunto do direito. Parte da fisioterapia ele não entende absolutamente nada. Ou muito pouco, porque o foco dele é o direito. Como que esse profissional que não é formado em fisioterapia, não tem o conhecimento técnico do corpo, consegue identificar qual que é o ponto no qual ele precisa fazer um alongamento mais preciso? Tem alguma dica para isso? Cara, eu acho que assim, ó, se a pessoa tem um desconforto, entendam bem, tá, pessoal? Não é uma dor estonteante, mas um desconforto em alguma determinada região do corpo, naturalmente a gente já começa a descobrir que esse desconforto é um local a ser alongado. Perdão. É um local a Calma, ser não engasga alongado. não. Muito ar-condicionado. Então, assim, esse local do desconforto a gente tem que começar a alongar por ele. Mas, assim, a região dos músculos das costas, a região da parte posterior da perna, e de músculos, se a pessoa trabalha muito digitando, os músculos aqui do antebraço, né? Estou aqui de jaleco, mas aqui do antebraço, né? Essa parte aqui, fazer aqueles alongamentos assim, vira desse jeito, enfim. São os músculos que devem ser trabalhados, tá? Então, assim, a pessoa identificar o desconforto que você sente em determinada região é o primeiro sinal de que esse é o ponto a ser alongado. Mas, de uma certa maneira, se começa a ter desconfortos maiores, significa que há um problema já instalado no corpo dessa pessoa e esse problema já precisa ser investigado, que é antes de ficar pior. Bacana. Então o próprio corpo da pessoa já vai dar sinais ali para ela ter um alerta e já começar a se movimentar. Seria mais ou É, menos isso. toma como exemplo assim, quando a gente passa muito tempo deitado, quando a gente dorme além do tempo, né? Você está acostumado a dormir, sei lá, 6, 7, 8 horas por noite. Aí chega no domingo, você dorme umas 10 horas. Qual região que vai estar desconfortável? Geralmente é a coluna, vai estar lá, nossa, não aguento mais ficar na cama. É uma região que você exerceu muito sobre ela, naquele de ficar muito deitado, e ela, apesar de estar descansando, ela cansou. Não faz sentido, mas é assim que funciona. Tá? Ela cansou de tanto ficar naquele ponto lá. Então, o alongamento vai promover um relaxamento daquela musculatura que vai diminuir essa tensão. Esse é o melhor exemplo que eu posso dar aqui nesse momento. Pô, bacana. Eu sei que no seu Instagram você costuma dar dicas também. Você tem alguma postagem com exemplos de alongamento que você pode compartilhar aqui com o pessoal, que eles podem acessar depois até para pegar como ideias, como dicas, a forma correta de fazer o alongamento, o que não fazer no alongamento? Cara, agora você, assim, tem coisas no Instagram. Se quem entrar lá no meu Instagram, correr lá para baixo, lá no feed lá, vai acabar achando muita coisa, tá? Eu só não consigo compartilhar agora aqui, até porque não faço ideia de como se compartilha aqui no Instagram. Não, Mas se for lá no feed, com certeza tem dica, assim, tem muita dica. Muita coisa mesmo, tá? Mas acho que, assim, algo que eu falei, vou repetir, tá? Às vezes é até chato, mas é importante repetir. Tomar consciência de que tempo para fazer, nós temos. O que a gente precisa é começar a fazer. Criar uma autorresponsabilidade sobre o nosso corpo e não deixar na mão, às vezes, de pessoas para resolver um problema que depende só de você. Algum tempo atrás eu ouvi de uma amiga que todo mundo tem o mesmo tempo, são 24 horas no dia. O que muda é a prioridade que a gente dá para cada atividade do dia. Exato. Vou dar um exemplo para você que aconteceu hoje. Eu atendi um paciente ontem, morrendo de dor.
morrendo de dor, problema no ciático, encaixei ele no atendimento. E aí eu fiz o atendimento, ele se sentiu muito melhor, mas eu expliquei que, pelos todos os fatores dos problemas dele, que a dor dele provavelmente voltaria, tá? Porque problemas de ciático é assim mesmo, é chato, alivia, depois volta, enfim. E hoje nós entramos em contato com ele para saber como ele estava e tudo mais, e ele nos respondeu assim, não, eu saí daí muito melhor e tudo mais, mas voltou a doer. Eu falei, ok, vamos dar continuidade, vamos fazer um tratamento. O seu problema necessita de um tratamento. E não, infelizmente, num único atendimento a gente alivia, mas não resolve. E ele me disse exatamente isso. Ah, não tenho tempo. Cara, as pessoas não têm 1 hora na semana para se cuidar, ou 2 horas, que você partir da sua semana lá dos 5 dias da semana, 3 ou 4 dias, você não tem 30 minutos em cada dia para se cuidar. Então, o que mais acontece é desculpa para não fazer as coisas. Então, como você mesmo disse, o dia tem 24 horas para todo mundo, basta se programar. É que nem a questão da segurança do trabalho. É a questão da prioridade. Muitas vezes tem que fazer um treinamento específico com a equipe e o empresário às vezes fala, não tem tempo para parar a equipe para fazer um treinamento. E aí quando acontece o acidente, fica aquele desespero. Poxa, se tivesse feito o treinamento, talvez não tivesse acontecido o acidente. Na parte da coluna, na parte de saúde mesmo, se a pessoa priorizar ali alguns minutos ao longo do dia ou algumas horas ao longo da semana, vai fazer toda a diferença para a qualidade de vida dela, não só relacionado ao home office em si, mas a qualidade de vida de modo geral, né? Sim, sim. É interessante, eu até dei uma entrevista na rádio lá do nosso amigo Mauri lá no passado, e eu falei sobre a necessidade das pessoas cuidarem do seu corpo pensando no trabalho. E olha que interessante, né? Que eu falei assim para ele. Isso vale até o empresário pensar nessa questão também, tá? Mas eu acabei focando mais na pessoa em si, no funcionário. Que um funcionário que não se cuida, ou uma pessoa que não se cuida, um empresário que seja, essa pessoa, ela vai adoecer. Quando essa pessoa adoece, ela deixa de trabalhar. Se você é um empreendedor, você não vai estar indo no seu negócio para você ganhar mais dinheiro. Se você é um funcionário, você está deixando de trabalhar e você está deixando de gerar riqueza para essa empresa. Então a empresa vai te enxergar como uma despesa e não alguém que colabora com ela. E naturalmente a tendência é de pessoas que geram despesa, linha na pipa, manda embora. Estou errado? Não, de modo geral não. A empresa é feita para ter lucro, né? E ela remunera os seus colaboradores de acordo com o desempenho que eles trazem para a empresa. Faz total sentido o que você falou. Então, vamos lá. Vamos pensar na cabeça do empresário que às vezes não para a linha de produção para poder cuidar do seu funcionário, se isso é uma responsabilidade dele. Se ele deixar, se acontecer alguma coisa pela falta de treinamento, isso vai valer para outras pessoas também, a empresa inevitavelmente vai parar por muito mais tempo do que pararia para treinar. E aí, o desperdício de tempo e provavelmente o custo vai ser muito maior para reparar aquele problema que teve. Então, assim, funcionário que vai adoecer é funcionário que não vai estar lá, ele vai ter que contratar outro. Sabe, vira aquela bola de neve, um problema puxa o outro, um problema puxa o outro. É isso que vai acontecer. Então, o empresário fala, às vezes, recebo empresários que eu falo, olha, cuida de você, porque se você faltar, já que a empresa depende da pessoa, a empresa, você vai deixar na mão de quem? E pega no pé do funcionário, para o funcionário se cuidar e cria condições para o funcionário se cuidar. Porque, como eu falei, vou repetir, quem não trabalha não gera riqueza. Quem não gera riqueza está dando prejuízo. Gera-se um custo para a empresa ali. E com relação ao home office, o pessoal às vezes fala, pô, eu estou dentro de casa, ninguém está me vendo, ninguém está me olhando. Mas o que está acontecendo é que quando você está produzindo home office, a empresa consegue te controlar pelo tanto que você entrega de resultado. Então, se você está dentro da sua casa
com mobiliário normalmente não apropriado para trabalho, é um mobiliário ali específico para residência, então ele já não é apropriado para você ficar horas e horas sentado naquela cadeira, naquela mesa. Você vai estar produzindo menos por conta do desgaste muscular, pelas dores que você acaba tendo no seu organismo, vai entregar menos para a empresa muitas vezes não sabe que você está com essas dores, só sabe que você não está entregando resultado. Então ele vai enxergar você, que nem o Thiago falou, apenas como alguém que está gerando custo e não trazendo riqueza para dentro da empresa. Até porque... Thiago, só respondendo aqui a pergunta do Tani, a gente vai deixar gravado sim, Tani. Depois vai estar gravado no Instagram da Ocupe. O Thiago provavelmente vai compartilhar também no Instagram dele, então o pessoal que quiser, segue lá o Thiago, até para ver as dicas que ele passa, são dicas muito importantes, muito pertinentes, agregam bastante para essa área da saúde. E vai estar também no YouTube, no canal Ocupe. Então, vai ficar essas dicas e também, Thiago, você tem também YouTube ou só Instagram? Tenho no YouTube também, o canal Vida de Coluna. Perfeito. Aí também segue lá o Thiago, também tem várias dicas para poder adquirir cada vez mais conhecimento. Thiago, desculpa te interromper, pode complementar aí. Emendando o que você estava falando sobre o home office da parte ergonômica, né? A maioria das pessoas trabalha onde? Na mesa da cozinha, na sala de jantar. Cara, é uma cadeira confortável? Normalmente não. Quando você está sentado para comer, você está comendo. Sentou para trabalhar, a cadeira é dura, é desconfortável, às vezes o ambiente é quente, né, não tem ventilação adequada e tudo mais. Eu ouço muita gente reclamar de muitas empresas que já assim, não é tão legal o ambiente de trabalho da parte de mobiliário. Imagina você trabalhar na tua casa que não é feita para você trabalhar. Então, a vantagem ou a desvantagem de trabalhar em casa e a vantagem de trabalhar no ambiente de trabalho, lá na empresa, eu vejo da seguinte maneira. Tá? A vantagem é que a mesma desvantagem de ficar em casa é que só de você já sair de casa e ir ao trabalho, você já está se locomovendo. E no trabalho, muitas vezes, você não fica, na maioria das vezes, você não fica sentado o tempo inteiro. Você levanta, vai tomar um café, vai lá no banheiro, vai fazendo o seu quê? Em casa, se você parar, que muita gente para de fazer alguma coisa, para onde as pessoas vão, Rafa? Para o sofá. Que é um pouquinho pior que a cadeira. Para no sofá, quer dizer, fica mais sedentário do que já era. O máximo que a pessoa levanta para abrir a geladeira se tiver um pouco entediado. Tomar uma água. Se não levar a garrafinha e deixar na mesa do lado para não ter que levantar. Eu até prefiro que deixe a garrafinha do lado, porque lembra que tem que tomar água. Bota o meu copo aqui, porque às vezes a pessoa está num ambiente mais fresco, até isso daí é uma boa dica. Deixa do lado para tomar água. Agora, mas tirando isso, vamos lá. A tendência é você sentar no sofá porque é mais confortável do que ficar na cadeira. Ontem, eu atendi um paciente meu, né? Ele já é paciente, mas aí no final de semana ele exagerou, praticou esporte assim, que ele não está acostumado a jogar e jogou mais de 4 horas seguidas. E ele teve um espasmo nos músculos das costas e tudo mais. Aí eu atendi ele ontem. E eu estava explicando para ele, ele falou, cara, eu vou fazer home office, vou ter que trabalhar. O que eu falo para ele, eu falo para todo mundo. Nunca fique na mesma posição o tempo inteiro. Se você está na mesa de jantar, ok, depois você levanta, põe o computador no colo, no sofá. Depois levanta, vai lá, trabalha um pouco de pé. Põe no balcão, trabalha ali uns 5, 10 minutos de pé. Fica fazendo o que chama de exercício de bomba, que levanta, sabe, na ponta do pé, fica fazendo esses movimentos. Porque o nosso corpo, Rafa, ele é feito para se mexer. Se nós ficarmos parados, ele vai, qual que é a tendência? É enferrujar, entre aspas. Então, toda vez que você vai se mexer depois de um longo tempo parado, começa a doer e ranger tudo. Até esquentar o corpo e tudo mais, isso leva um tempo. Então, sempre mudando de posição ajuda a diminuir os riscos da pessoa ter um problema de ficar trabalhando em home office. Cara, sensacional. Complementando aqui um pouquinho, você, Thiago,
Tem a questão também de mobiliário. Você citou aí que o pessoal costuma usar a mesa de jantar, que não é apropriada para trabalho, né? É apropriada para fazer uma refeição. Você fica numa refeição ali em torno de meia hora, mais ou menos. Um pouco mais se você estiver reunido com alguns familiares e aproveitar para conversar um pouco. Mas dificilmente você vai ficar meio período sentado sem levantar daquele local. Exato. O que tem acontecido, muitas empresas têm proporcionado mobiliário para os funcionários, só que são empresas maiores, e alguns outros locais, a própria pessoa começou a adquirir mobiliário específico para isso. E aí quem estiver trabalhando no home office, for fazer o uso de um equipamento, um mobiliário mais apropriado, se atentar principalmente com as mesas que tem normalmente aqui na Viva. Então a pessoa fica ali apoiando o antebraço, igual o Thiago falou, que às vezes dá umas dores no antebraço, e está cortando a circulação. Isso aí é fatal para você começar a ter problema de Ler e Dort, por conta dessa posição, desse mobiliário inadequado, você ficar fazendo uma pressão ali em cima dos antebraços. E aí é fatal para começar a ter dores e ter uma lesão, né? Além disso, a questão de o pessoal estar usando notebooks, ter uma altura adequada para poder ver essa tela. Eu acho que a maioria usa notebook, viu, cara? Eu acho. Olha, os que não usam notebook estão usando smartphone ou tablet, que é um pouco pior ainda. Não, exato. Então, a questão de ficar com o pescoço assim, muito baixo, acaba dando uma tensão na nuca. Para a coluna é lindo, né, Thiago? Você adora quando a pessoa fica assim, né? É cliente certo para você. Então, essa questão de mobiliário é muito importante. No site nosso tem um artigo falando sobre essa questão de mobiliário, dicas de mobiliário para home office também. Quem quiser acessar www.ocupe.com.br. Ô, Thiago, o que você acha que é mais importante agora também complementar de dicas para o pessoal? Além dessa questão do mobiliário, a questão do alongamento que você falou, de não ficar parado, sempre ao longo do dia tentar levantar, em vez de ir para o sofá, dar uma volta no quintal em volta da casa, toma uma água. Além da garrafinha que já está na mesa do lado, também vai tomar uma água na cozinha. Ele vai tomar água. Cara, é assim, aproveita que está em casa, a pessoa não tem aquela desculpa de falar assim, nossa, eu cheguei cansado do trabalho. Mas vão falar essa desculpa, vai ter essa desculpa. Ah, estou cansado de tanto trabalhar. Já está em casa, está dando a hora de terminar o trabalho, já começa a se arrumar, coloca um tênis, um short, uma camiseta, deu o horário, fechou o computador, vai caminhar. Começa pela caminhada. Depois que já fez um pouco de exercício, de alongamento, ali dentro de casa, isso daí é só para estimular o corpo, mas vai caminhar. Se você não tem o hábito de fazer atividade física, vai caminhar. Começa, meia hora, gente, ó, é simples. Você pega uma reta, anda 15 minutos para frente, você vê o que deu no relógio do celular, deu 15 minutos, você só volta, mas pronto. Isso daí vai dar o quê? Uns 10, 15 quarteirões para frente, dependendo do tamanho do quarteirão, para 10, 15 quarteirões para voltar. Você vai conhecer muito melhor o bairro que você há muito tempo não conhece direito. Vai conhecer aquele comércio novo, vai conhecer vizinhos novos, vai manter a saúde em dia. Não precisa de aglomeração. Dependendo da cidade, do horário, não tem restrições. Exato. O Brasil é enorme, então dá para fazer muita coisa. Porque é importante, dependendo de cada centro, tá, Rafa? E em cidades que são maiores, cara, as pessoas estão perdendo o hábito de andar a pé. Eu conheço pessoas, tá? Amigos, né, bem conhecidos, bem próximos, que pegam o carro para andar 1,4 quadra para fazer uma visita. 1,5 quarteirão. Vamos colocar 150 metros. Rapaz, dependendo da localidade, dá mais trabalho você pegar o carro do que a pé. Até distâncias maiores. Você precisa de carro para andar 1,5 quarteirão? Não, 1,5 quarteirão não. Eu não sou desses daí, tá? Mas, por exemplo, 5 quarteirões,
eu pegaria o carro. Mas dependendo da região que eu tô aqui, eu iria a pé, porque é mais difícil estacionar o carro do que a pé. Ó, aqui tem um Eu tô mercado que fica, sedentário. tem um mercado que fica a 5 quadras aqui do consultório. Tem dois mercados que ficam a 5 quadras, cada um para um lado. Cara, se eu tenho tempo, tá? Isso só se eu não tiver tempo, eu vou de carro. Se eu tenho tempo, eu vou a pé, cara. A gente precisa voltar a ter o hábito de fazer coisas a pé. Assim, lógico, desde que dê tempo, né? Vou pedir para você ir, se você precisa, se o tempo está curto, você tem que ir de carro. Agora, se não, vai a pé. Fazer, porque, vamos lá, antigamente, dos anos 80 para trás, muita coisa era feita a pé. Muita coisa era feita a pé. Então, a gente não tinha, como eu vou dizer, o hábito de ficar dirigindo e ir para um lugar para o outro. A mãe mandava os filhos, eu andei muito de bicicleta, né? Mandava lá para fazer um monte de coisa, tudo de bicicleta. Então, de perder esse hábito de andar a pé, nosso corpo está ficando cada vez mais preguiçoso. E quanto mais preguiçoso o nosso corpo fica, depois é mais difícil para colocar ele em movimento. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade de iniciar atividades físicas. Porque nós estamos ficando cada vez mais acomodados por conta da tecnologia e de tudo ter na nossa mão. Tá? E a pandemia ela traz mais mordomia, tirando todos os problemas de saúde da pandemia, mas ela traz mordomia, porque a comida chega na porta de casa, né? As pessoas quase não saem mais para comprar as coisas, todas as compras já estão entregando. Isso faz com que o corpo enfraqueça. E aí, na hora que você precisa se mexer, começa a adoecer. Aí fica o tempo inteiro em casa trabalhando, às vezes home office e por aí vai. Então, nós estamos perdendo essa capacidade de locomoção por si próprios e automóveis, e, enfim, está levando a gente para frente. Isso faz com que a gente adoeça. Mental e fisicamente, inclusive. Cara, você falou uma coisa que é verdade. Antigamente, na época dos nossos avós, ia fazer uma comida diferente, sei lá, uma feijoada. Você começava a preparar praticamente um dia antes, começava a dessalgar a carne, passava a manhã inteira cozinhando, para na hora do almoço tá ali a comida toda pronta. Agora você dá 2 cliques numa tela de celular e fica bravo porque leva uma hora para chegar. Você vai fazer a compra no mercado antigamente, você pegava ônibus, levava aquela sacola, carrinho de feira para carregar a compra, porque era pesado, era muita coisa para carregar. E agora você pede no mercado de manhã, de tarde está na sua casa. Então a comodidade se tornou muito grande, mas que nem você falou, o benefício é a comunidade. A parte ruim é que você fica acomodado, né? Então o seu corpo enfraquece, sua mente fica fraca também. Então só tem coisas ruins relacionadas à saúde. Você pode aproveitar esse tempo de não ter que cozinhar, não ter que ir até o mercado, justamente para fazer uma academia, fazer uma caminhada, uma corrida, um alongamento, você otimizar o tempo em outras atividades prazerosas, né? Um hobby, alguma coisa do tipo. Mas infelizmente o hobby está virando Netflix, né? Cara, eu faço um esforço muito grande para ver o mínimo de TV, notícia possível, tá? Mas tem uma hora que a gente precisa ficar ocioso mesmo e é isso que a gente acaba fazendo. Mas, como é que é? Pontal Tialine. Aline Pontal te colocou. Estamos cada vez mais acomodados e sedentários. Isso é um fato. Mas isso acontece, Aline, porque é o seguinte. Isso daí está na minha mentoria em saúde, tá? Já já estou lançando o curso online, tá? Está em fase de edição, para ajudar as pessoas a ter melhores hábitos de saúde. Mas assim, tudo isso está acomodado porque nosso DNA ancestral, ele é assim, ele é bem preguiçoso. Ele quer fazer o nosso corpo economizar energia o tempo inteiro. Porque lá na época paleolítica, enfim, lá na história, lá pós-dinossauros, né, na época de Cristo, comer era essencial, porque você não sabia quando ia comer de novo. Então nós precisávamos consumir muita energia e evitava se gastar energia, porque você não sabia quando tinha alimento. Hoje em dia, não é. Hoje em dia o alimento é fácil, ele é acessível para qualquer pessoa. Só que o nosso corpo, ele ainda quer economizar energia.
ainda querem economizar energia. Isso faz com que a gente fique naquela zona de conforto ali, porque se mexer, gasta energia, dá trabalho. A nossa mente, ela fala assim, cara, fica aí, quietinho, não se mexe, economiza energia. Só que isso é um DNA ancestral. Nós não precisamos mais nos preocupar com a alimentação, porque ela está sempre presente. Quando a gente compreende isso e começamos a pensar sobre o assunto, aí fica muito mais fácil de botar em prática e se alimentar de uma maneira melhor e começar a se mexer mais. Porque não adianta a gente falar, todo mundo sabe que precisa perder peso, quem tem que perder peso, todo mundo sabe que precisa fazer exercício, quem tem que fazer exercício. Mas por que nós não fazemos? Exatamente por conta disso. O corpo ele quer ficar inerte, ele quer ficar acomodado, porque para ele isso é mais gostoso. E os hábitos que nós temos ao longo da nossa vida vão facilitando com que nós tenhamos essa parte mais acomodada junto com as tecnologias. Então, sair dessa zona de conforto é a parte mais difícil, mas para isso a gente precisa mudar a forma com que a gente pensa sobre atividade física, sobre comida, sobre dor, sobre saúde, principalmente, que é o tema que é o que nós estamos aqui falando hoje, que é um tema que é ligado a tudo. Porque aí vem aquela velha máxima, né? aquela história antiga. Né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Né? Se você tem saúde, o resto é consequência. Só que muita gente está esquecendo de manter saúde, né? De ter saúde. Está ficando doente e, em vez de buscar ser saudável, estão só tratando doenças. E a pessoa doente vai ser difícil fazer todo o restante que ela quer fazer na vida dela. Ela vai ter que focar em curar dessa doença. Porque a tendência, Rafa, é o seguinte, quando você está doente, você só foca em tratar o problema e não tratar a causa que leva a esse teu problema, que muitas vezes na maioria das vezes são os maus hábitos, tá? Você acaba tendo recorrência. Então, vou dar um exemplo que eu dou aqui no meu consultório. A mesma coisa que o paciente vem aqui dar uma martelada no dedo, vem para cá, eu faço o curativo, volta para casa e continua martelando o dedo. Vai curar o problema? Não. E é isso que as pessoas continuam fazendo. As pessoas têm um problema, vão ao médico, o médico fala, beleza, ó, você tem isso aqui, você toma esse remédio, mas muitas vezes o médico não se preocupa em investigar as causas, e se investiga também não faz muita força para fazer o paciente mudar. E também a pessoa faz assim, tomou, isso aqui aliviou minha dor, o problema está resolvido. Para. Gente, a ausência de dor, a ausência do problema não significa que o problema está resolvido, e tem que ter a certeza. Para isso existem os especialistas. Então, ir atrás das causas e mudar esses hábitos que levam as pessoas a ficar doente. E aí, voltando no que nós falamos lá no início. Pessoas doentes são pessoas que não produzem. Pessoas que não produzem são pessoas que não ganham dinheiro ou geram despesa para uma empresa. A equação tá montada já. Thiago, você falou um negócio que eu lembrei de um store seu. Eu não sei se eu vi no Instagram ou se eu vi no seu Face. É relacionado a pessoa ir até uma consulta, seja na fisioterapia com você, ou seja, qualquer especialista da área da saúde, começar a fazer um tratamento e parar na metade. Quando começar a receber os primeiros resultados, aliviar aquela dor, a pessoa simplesmente paralisa o tratamento achando que já está curada. E isso é extremamente ruim, porque a tendência é voltar ao problema original e aí vai ter que começar o tratamento do zero de novo, ou esse tratamento começa de onde parou. Cara, aí vai depender de cada pessoa, de cada problema, de cada paciente. Porque olha que interessante que você falou, é mais ou menos isso que eu acabei de falar. A pessoa, só porque o sintoma acalmou ou desapareceu, ela acha que o problema está resolvido e, picota, vai embora. E não é porque você não tem mais o sintoma que o problema está resolvido. Falta tratar a causa, né? Exato. Um exemplo que eu gosto muito de dar, uns anos atrás, eu achei que eu estava passando mal, estava infartando, que eu corri demais jogando bola lá, né? E eu falei, fui para o pronto atendimento lá. Cheguei no pronto atendimento, demorei pra caramba para ser atendido, porque não era de risco, foi constatar que não era nada. E nisso chegou um rapaz lá, numa cadeira de roda, gritando de dor, mas urrando de dor. Passou na minha frente.
fez a triagem lá do pronto atendimento, não ficou um minuto na recepção, foi lá para dentro. Fui lá, entrei para a consulta médica, viu que não tinha nada, ele falou, cara, eu tenho seco, vamos fazer uma inalação. Quando eu estava fazendo essa inalação, o rapaz estava sentado do meu lado, né? Estava quase babando lá, porque já estava seguindo. Nisso chegou o enfermeiro e falou assim para ele, e aí, como que você está? E o rapaz jovem, acho que é estudante universitário, falou assim, nossa, cara, que louco, muito bom esse remédio que o médico me passou, tô ótimo. Nossa, já posso ir embora. Cara, o enfermeiro fechou a cara, parou de fazer o que estava fazendo e virou e falou assim para ele, você tá louco, rapaz? Esse remédio aqui só tirou tua dor. Agora você vai voltar no médico para ele descobrir o que você tem. Porque senão, daqui a pouco, pode ser feito do remédio e o problema volta pior. Ou seja, a grandíssima maioria das pessoas, infelizmente, acham que os problemas estão resolvidos porque os sintomas não estão mais presentes. Mas é um ledo engano. Não é porque você está sem dor que o problema está resolvido. Quanta gente... Estava ouvindo até a história de um médico esse final de semana, amigo meu, né, que vai negligenciando o médico. Uma dor foi descobrida na apendicite, cara. Quando foi ver, ele teve que ficar internado 3 semanas, porque ele deu uma sepse quase geral nele. Deu uma infecção ali, porque estourou o apêndice, porque, tomou remedinho, a dor aliviou, aí foi enrolando, né? Ataca o efeito em vez de atacar a causa. Ô, Thiago, para complementar, existem situações que a pessoa não tinha essas dicas valiosas que você passou agora, não sabia que tinha que fazer um alongamento, negligenciou a saúde dela com relação aos sintomas ali, às dores que foram surgindo, não tinha um mobiliário apropriado, então foi se agravando. Nós estamos aí praticamente com 1 ano de pandemia. Vamos supor que a pessoa está desde o início da pandemia já no home office e já está numa situação crítica. Como que ela identifica essa situação crítica para procurar um profissional especialista para tratar ela? Um especialista, assim, como você que é especialista na área de coluna. Como que ela consegue identificar que ela necessita procurar um profissional, que não adianta mais ela querer fazer só um alongamento, não adianta mais ela querer mexer no mobiliário, porque já está algo mais grave. Tá, entendi. Aí entra numa outra questão, que é também comum acontecer aqui, tá? A gente tende a achar que fazer coisas para a nossa saúde é gasto. Mesmo quando a gente tem um problema, a gente não entende que cuidar da nossa saúde é um investimento. Tá? Eu falo assim, quando a gente deixa chegar num nível de problema, e aí as pessoas, por exemplo, eu estou ajudando a pessoa a se tratar, e ela não se ajuda também, aí vira gasto, porque o problema nunca é resolvido. Quando você entende que é investimento, você, estou resolvendo um problema e vou me manter bem, vou fazer o que tem que ser feito para resolver o problema, isso é investimento. Então, essa é uma diferença muito grande. Quando muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório, inclusive semana passada ou retrasada, eu tive um paciente que, porque dor, quando eu fui ver, o cara já está com dor há muito tempo, mas quis fazer as coisas de graça pela internet. Eu até entendo, quando o problema é pequeno, foi fazer do fulano de tal do YouTube, que é famoso, tem não sei quantos mil seguidores, e a dor do ciático, ele abusou, cara. De querer fazer as coisas por si próprio, gente, às vezes, infelizmente, na sua maioria dos casos, não vai dar conta. Precisa de ajuda de um profissional. Quando o problema, lembra que eu falei, lá no início da nossa live, eu falei, quando o problema é pequeno, uma tensão, que eu falei, o alongamento ele vai ajudar a resolver. Desde que você também descubra o que está causando essa tensão e acabe resolvendo esse problema que gera tensão ou diminuindo o que causa ela. Agora, se é um problema que se tornou crônico, aí fala, tratar. Não tem milagre que resolva. E aí você vai ver, estou com uma dor no ombro, vou procurar especialista de ombro. Estou com uma dor na coluna, especialista em coluna. Você está com uma dor, a perna está inchando, procura um vascular. E por aí vai. Na dúvida, sempre vai no primeiro profissional ou no profissional que você mais confia, passa por um atendimento com ele, vê se ele pode resolver. Se ele não souber resolver,
Ele vai saber para quem indicar o caminho correto. Mas a maior questão aí é, identifica o problema, não fica protelando. Porque quando a gente empurra com a barriga, a gente vai procrastinando, que é a palavra da moda, do home office, né, nos últimos anos também, a gente vai empurrando com a barriga, que é procrastinar, a tendência é com que o problema ele fique pior, mais difícil de tratar, leva mais tempo para melhorar e vai ficar mais caro para tratar também. Aí, depois reclamam que saúde é caro, né? A saúde corretiva é cara, a preventiva não. Cara, se prevenir, de verdade, cara, se prevenir é custo quase zero. Por que quase zero? É o tênis que você vai comprar para poder fazer exercício, ou a roupa que você vai trocar, sabe, cara? É a alimentação correta. Quando eu falo alimentação correta, eu gosto sempre de deixar bem claro para os meus pacientes aqui, não é levar aquela vida fitness que muita gente, que o pessoal vê no Instagram, o pessoal do corpo sarado, não é isso. Quando eu falo de alimentação correta, é ter hábitos alimentares saudáveis. Ou seja, é você deixar apenas de comer aquilo que te faz mal, ao invés de fazer, às vezes, dieta. Vou dar o meu exemplo. Carboidrato é um péssimo alimento para mim. Então, eu preciso diminuir o consumo do carboidrato muito. Pronto, eu já estou tendo um hábito de vida saudável. O açúcar é ruim para todo mundo, tá? Para todo mundo. Já o carboidrato para a maioria das pessoas, mas não é para todo mundo. Então, assim, eu descobri que o carboidrato me dava dor nas costas. Uma dor nas costas tinha na adolescência. Hoje, se eu comer pão no café da manhã, almoçar uma macarronada com qualquer carne e à noite comer uma pizza, cara, eu vou deitar e vou ter dor nas costas até terminar a digestão desses alimentos. Terminou a digestão desses alimentos, a minha dor nas costas para. Olha que impressionante. Alimento causa dor nas costas. Então, foi uma observação boa que você fez agora, que você contou de algo particular do seu organismo. E cada indivíduo tem o seu organismo específico. Então, em vez de sair fazendo dietas de blog, de youtuber, de digital influencer do Instagram, sempre procurar um profissional para avaliar o seu organismo, um nutrólogo ou um nutricionista. Ele vai avaliar o que é realmente bom para o seu organismo. No caso seu, evitar um pouco o carboidrato. Às vezes uma outra pessoa, se tirar o carboidrato, ela passa mal, ela precisa do carboidrato. Então, cada organismo tem a sua particularidade. Por isso que é sempre bom procurar um profissional específico daquela área. Que foi assim que eu descobri o meu problema, foi como nutricionista. Sensacional. Tiago, mais alguma coisa para somar para o pessoal? Cara, se deixar você já falou bastante coisa, falou muitas dicas aí valiosas, coisas que eu mesmo não sabia. Não, se deixar a gente vira uma semana aqui. A gente vira até amanhã, cara. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, a gente já responde. Ou essa live vai ficar gravada, vai estar no Instagram aqui da Ocupe, vai estar também no Instagram do Thiago. O Thiago vai postar depois. Sigam o Thiago. É Mazotti.Thiago? Não, Thiago Mazotti, tudo junto. Thiago Mazotti, tudo junto. _ físio. Tem como errar? Se a pessoa escrever meu nome com H, erra, e Mazotti com S2Ts. Então vamos lá. Digita no Google. Só renovando. Thiago Mazotti com 2 T's no Mazotti e sem o H no Thiago, _ físio. Vai estar no Instagram também aqui da Ocupe. Então, se quiser entrar lá na promoção da live, vai ter o link para seguir ele no Instagram. Tem muita dica interessante sobre fisioterapia, sobre saúde de modo geral, sobre a prevenção de dores na coluna. Tem os contatos do Thiago, caso você já esteja com problema na coluna, pode ser avaliado por ele. Ele atende não só Bauru, mas pessoas da região que vêm para Bauru para ser consultado por ele. Vem bastante gente. Já vi pessoas que vieram de outros estados para ser consultado pelo Thiago também. Então, hoje, cara, referência. Hoje o mais longe que eu estou atendendo vem de São Paulo. Vem de São Paulo. São Paulo, mais longe. Tem gente que vem de Botucatu, vem de Ourinhos.
Lins, vem bastante gente. Então, o cara é referência no segmento, é um cara que entende muito, estuda muito para isso também. O cara está sempre ali se atualizando, fazendo curso, workshop. Agora eu estou no meio do mestrado. Está fazendo mestrado, preparando aí um curso também para poder divulgar para o pessoal. Então, acompanhe nas redes sociais para ter essas informações quando o curso estiver disponível. Tendo qualquer dúvida, pode chamar também ele no direct, ele vai ter total certeza que ele vai ter o prazer de resolver. Pelo pouco que eu conheço, já tomei até liberdade de falar isso por ele. É um cara sensacional. Tanto eu, por conhecer, mas vários colegas que eu conheço sempre falam isso dele. É um cara muito prestativo, que sempre está disposto a compartilhar. E por isso que é uma pessoa que eu estimo muito, tenho muita admiração como pessoa e também como profissional. Não é por à toa que a gente trouxe ele para trazer um pouco de conhecimento aqui para todo mundo que segue a gente. Legal. Cara, queria dar um abração para todo mundo aí, em especial, eu não sei se estão ainda aí, o meu irmão e a minha cunhada Gi estavam assistindo também, não sei se ainda estão aí. Mas, pessoal, foi muito legal falar com vocês, das pessoas que entraram, das que assistiram até agora, das que vão assistir e das que assistiram e vão voltar a assistir, tá bom? Estou à disposição, me chama no Instagram, me chama no YouTube, me chama no Facebook, tem lá o meu site, entra lá, thiagomazotti.com.br, Thiago CH, Mazotti com S, 2 T's I. Cara, tem muita dica no site, eu falo sobre salto alto, sobre colchão, sobre mochila. Cara, até me perdi, tem muita coisa. Carteira, você já me deu a dica da carteira que sarou minhas costas. Eu não escrevi sobre a carteira, mas a dica da carteira você é velha, nem precisa escrever. Muita gente já sabe, só precisa relembrar só. Bacana. Pessoal, se alguém tiver curiosidade de alguma coisa relacionada à saúde, pode marcar lá no Instagram do Thiago ou no Instagram da Ocupe. Ou se quiser saber sobre algum assunto relacionado à saúde ocupacional, segurança do trabalho, também mande no direct, mande nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de trazer conteúdo e compartilhar com todos. Um abraço a todos, obrigado a todos que participaram da live, acompanharam. Obrigado ao Thiago por compartilhar um grãozinho ali de areia perto do conhecimento que ele tem, ter disponibilizado esse tempo para falar um pouquinho com a gente aqui. Obrigadão a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.